com a Andréia, o tempo está voando, né? Boa noite, então. Vamos começar o nosso 10º encontro. 10º? É, 10º. Bastante coisa para a gente conversar hoje. Vamos ver se eu consigo, né? Pretendo fazer do 17 ao 26, né? Boa noite, Andréa. Boa noite. Boa noite, Boa noite, Nil. pessoal. Tudo bom? Tudo bem. Começando. Boa noite. Vamos fazer uma oração. Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite. Fazer uma oração, né? Vamos pedir a Deus que nos abençoe as intenções, que a gente possa não apenas estudar, né? Conversar sobre a palavra, mas principalmente que a gente extraia daqui o que a gente precisa para a vida da gente, para a prática, para melhorar cada dia mais e andar de mãos dadas aí com Jesus cada vez mais. Iniciamos, então? Hoje, o Mateus ainda no capítulo 5. Aí eu vou tentar fazer com vocês do 17 ao 26. Vamos ver se a gente consegue. Tentar não passar tão rápido, mas que a vontade era de fazer de 2 em 2, de tanta coisa que tem para falar, mas senão a gente demora demais, né? Vai chegar no final do ano e a gente não vai ter nem chegado perto do final se eu ficar fazendo tão pouquinhos como eu estava fazendo até então. Mas era importante por causa dos assuntos, né? Então, Mateus, no versículo 17, Jesus diz assim, ó, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas dar cumprimento. Eu não vou falar tanto dele agora, mas o quanto é importante esse versículo, na minha opinião, para nós aqui que estamos no projeto Meu Momento, porque é uma coisa que eu falo muito, essa questão de que no Velho Testamento os profetas, os antigos, falavam as leis de uma maneira, depois Jesus veio e refez isso, trazendo, eu, porém, vos digo, façam assim, façam assado. Mas ele não veio destruir, ele mesmo disse, né? Ele não veio destruir essas leis e essa palavra de Deus que tinha antes vindas aí pelos profetas. Ele só veio dar cumprimento, ele veio, digamos assim, explicar um pouquinho melhor. Detalhar mais para a gente conseguir entender o que é que a gente tem que fazer, né? Deixa eu só baixar esse volume aqui, que não sei o que está alto. E, então, na verdade, ele refinou, né? Uma percepção, a gente pode tirar daí uma percepção que ele refinou, digamos assim, né? Explicou melhor como colocar em prática, mostrou, dando exemplos, né? Porque as leis antigas eram mais difíceis, digamos assim, de ser interpretada com essa forma amorosa, né? Mas ele não veio, claro, destruir a lei, mas dar cumprimento. Alguém se anima a ler para mim o 18 e o 19? Alguém está com a Bíblia por aí? Alguma Bíblia? Posso ler? Pois não. 18. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus.
Esses são 2 versículos que até não precisa explicar muito, principalmente o 19, na minha opinião, né? Quando ele fala de quem seguir a lei, né, vai ser considerado grande no reino dos céus. Quem ensinar, quem seguir, né? E quem não obedecer à lei será pequeno no reino dos céus. Acho que isso é bem claro, mas quando ele fala ali no 18, até que tudo se realize, né? Até que todo que não vai ter nenhum J e nenhum tio diferente da palavra de Deus, né? Que até que tudo se realize. Eu acho que dá para levar em consideração que desde aquela época de Jesus, né? E até hoje a gente tem várias semelhanças, que assim a humanidade ela evoluiu a parte das ciências, da saúde, por exemplo, do transporte, das tecnologias, mas o homem de hoje, ele sofre como há milênios atrás sofria, né? São as mesmas dúvidas, as mesmas dores, parecidas, digamos assim, né? E aí, então, os anos vão se passando, né? E tudo há de se cumprir, como ele fala, né? A lei de Deus tem que ser seguida. Então, nós temos hoje a vida de Jesus, né? E os exemplos que ele trouxe, né? Como verdadeiro ali cumprimento, digamos assim, das antigas profecias. Então, a gente pode usar como exemplo, né, a vida dele, não só o que ele falava, né, mas principalmente o que ele fazia, né, para que a gente consiga evoluir também esse outro lado, que não é de tecnologias e ciências e transporte, mas que é o lado humano, o lado de amar ao próximo, o lado de evolução, né? E talvez tentar lembrar o que o próprio Jesus falou, que quando a gente ajuda um dos pequeninos, eu agora não me recordo aqui o nome do versículo, mas que ele diz, aquele que você deu de comer foi a mim que você deu, aquele que você deu de beber foi a mim que você deu. Então, que a gente possa usar isso, na verdade, para lembrar, para colocar em prática, e ser considerado grande, digamos assim, no reino dos céus, né? Não aquele ser considerado grande de se achar, né, melhor que o outro, não, mas de que fazer o bem, ajudar realmente, andar de mãos dadas realmente com Jesus é o caminho, né? Então, considerado grande nesse sentido, grande de amor, grande de bem, né? Aí no 20, aí ele continua, né, que se a vossa, né, justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Eu toda a vida tenho que procurar o que é mesmo escriba, o que é fariseu, porque sempre me dá um nó na cabeça. Sabe, sempre me dá um nó na cabeça. Não sei se para vocês também, mas só resumidamente, os fariseus eram sacerdotes judeus, tá? E os escribas eram os profissionais que escreviam, eles que escreviam os livros, as palavras, né? E na época, então, eram os profissionais que escreviam as leis e passavam as leis a limpo, nos papéis mesmo, né? Que aquela época era escrita à mão num papel, não tínhamos as tecnologias de hoje. E aí eu fiquei pensando assim, eu fui procurar, né, o que era de novo os escribas e fariseus para não falar errado, porque me dá um nó, eu sempre confundo, tem mais uns outros nomes que a gente fala e eu sempre confundo. Opa, não, só para Nil, tá travando só para você, amor? Talvez a internet, talvez se tu quiser desligar a tua câmera, daí tu consegue ouvir sem travar. Tenta aí, tá, se quiser. Tá. Às vezes funciona melhor. E quando eu fui procurar, então, o que era escribas e fariseus, de novo, para não falar errado, para não, né, chegar aqui e trocar os nomes, eu me toquei de uma coisa, que Jesus fala, não só aqui, mas em várias partes da Bíblia, são falados desses fariseus, desses escribas, e eu me toquei de uma coisa, que eles não são criminosos, né? Tipo, os fariseus eram sacerdotes judeus,
eles jejuavam, eles pagavam os impostos, eles seguiam a religião da época, as regras que tinha naquela época, né? E respeitavam as leis também do Estado, né? De César, digamos assim como os escribas também. Então, eles não eram criminosos, né? Para a gente ficar falando tipo mal deles, mas o que Jesus traz quando ele fala que a nossa justiça ela tem que exceder, tem que ser maior do que a dos escribas e fariseus, porque daí eles então não eram justos realmente com as pessoas. Então eles tratavam mal, falavam mal, tinham outras coisas, né? Eles não eram criminosos propriamente dito, digamos assim, mas falavam mal, tratavam mal as pessoas. Se alguém os tratasse mal, eles pagavam com vingança, o tal da lei de Talião, né? E por aí vai, né? Então, Jesus não, Jesus veio e disse assim para a gente: a nossa justiça precisa exceder, precisa ser maior do que a deles. Tem que encontrar, então, dar a cada um o que lhe compete na lei de amor, e não na lei de olho por olho, dente por dente, né? E dar a cada um que lhe compete na lei de amor é realmente ter que avaliar. Tem pessoas que precisam de perdão, pessoas que precisam de compaixão, pessoas que precisam de chance para ter um reajustamento, e por aí vai. Assim, a lei de amor ela se estende, então, também para os que necessitam da justiça, né? Que a gente lembre disso, né? Até eu fiquei pensando, né? Os que eu achei essa frase num livro: aos que tombam na estrada basta o ferimento da queda, e aos que fazem o mal chega o fogo do remorso a queimar-lhes o coração. Então, oi, Morgana. Então, assim, os que caem, né? Já para eles já têm o ferimento, digamos aí, da queda, né? Nessa alusão a uma queda real, né? Aos que fazem o mal, eles já têm remorso, muitas vezes, dentro deles. E aí não precisa vir a gente e apontar o dedo, né? Para eles também, não. Para Jesus, principalmente, ele nunca apontou o dedo para ninguém que tombou, para ninguém que fez o mal, né? Muito pelo contrário. A gente cansa de comentar exemplos tipo o próprio Judas, o Simão Pedro, que era mais difícil de lidar, a Maria Madalena, ou de Magdala, não, agora já troquei os nomes, mas tudo bem. Aqui, né, aquela moça que ia ser apedrejada por adultério, por aí vai. Ele não apontava o dedo, né? Ele dava a cada um o que competia para aquela pessoa na lei de amor. Mesmo se a pessoa tivesse errado, mesmo se a pessoa tivesse caído, mesmo se a pessoa tivesse feito o mal. Seguindo, então. Ah, Morgana, tudo bem. O celular morreu, diz ela. Tudo tranquilo. Alguém lê para mim? 21, 22? Ninguém se anima? Só a Camila? Tu tem aí na mão, né? Lê para mim, 21. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser, louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Esse Haka, ou Haká, não sei como é que fala, ele era um insulto na época, e o pessoal lá, os fariseus, os sacerdotes da época, equiparavam alguém que chamava o outro de Haka, não sei se fala assim,
há alguém que matou. Tipo assim, era a mesma equiparação na época, entendeu? Ia para o julgamento como se fosse a mesma coisa, né? Eu li Haká porque na minha tradução está com acento. Ah, tá com acento? Tá com acento. Na minha não tem. Mas, assim, né? Normal. Também não sei como é que lê exatamente, né? Mas aí, eu acho que quando a gente fala em não matarás, que a gente, às vezes até brinco falando com vocês, eu digo, graças a Deus a gente já está um pouco, nós aqui, pelo menos nós aqui no projeto Meu Momento, estamos um pouquinho mais evoluídos, que a gente não mata mais ninguém. Deus me livre. Ai, que horror. Às vezes eu brinco, né? Mas eu fiquei pensando também, porque Jesus falou, não é só não matar, né? Não só não matar a vida humana, também aquele que se encoleriza, né? Aquele que fica, que fala algo de mal para o irmão, também é uma coisa ruim. E aí eu pensei assim, então não matarás não é só para a vida humana, a gente mata outras coisas hoje em dia, né? A gente muitas vezes frustra a tarefa que alguém quer fazer, a gente vai lá e faz um comentário ali que não cabia naquele momento e acaba frustrando a pessoa. Então, a gente matou ali a tarefa da pessoa. A gente pode estragar a esperança de alguém quando a gente comenta coisas sem pensar. Às vezes até pensa, mas que não é cabido ali na hora, acaba matando a esperança de alguém. A gente também mata a coragem do outro, que é fácil a gente ver a coragem nos outros. Mas quando alguém que a gente conhece quer ser corajoso, dependendo do assunto, mas independente do assunto, né? Muitas vezes a gente destrói essa coragem nessa outra pessoa, sabe? E às vezes também a gente mata o tempo ali dos outros, das pessoas com quem a gente convive, com inutilidades, com futilidades, e às vezes nem percebe que está gastando tanto tempo ali naquela questão inútil, né, que poderia talvez usar para alguma coisa melhor. Dá para matar também a fé, né, a fé no espírito de alguém, quando a gente, principalmente se a gente quer demonstrar a nossa fé, a nossa crença, se esforça, né, no dia a dia para ir cada vez mais melhorando isso nas atitudes, só que às vezes sem querer a gente resbala, erra e erra várias vezes, e aí acaba matando a fé no outro que está olhando a gente, né, sem querer também, às vezes não é nem querendo, né, mas a gente acaba matando fé também, né, então a gente tem que evitar aí a cólera, né, a raiva, a irritação, mas também não só a raiva, né? Ela pode ser em formato de ironia, formato de sarcasmo, né? Até em formato de uma desconsideração, tipo uma pessoa que espera que a gente a considere, né? Um determinado valor e respeito, e a gente vai lá e desconsidera a pessoa com alguma ação nossa, né? E geralmente essa cólera, essa raiva, tudo isso, essas ironias, esse sarcasmo que a gente é acostumado a usar, né? Geralmente a gente lança palavras ali, menosprezo também, isso. Desconsideração é menosprezo, obrigada, é verdade, eu que não consegui sair com a palavra certa. Aí, geralmente, a gente lança palavras, né? A gente fala para as pessoas, porque dificilmente a gente fica irritado só com a gente, assim, a gente está tentando, né? Cada vez menos ficar com raiva e cada vez menos abrir a boca para falar, né? Então, quando a gente fica com raiva, mas consegue fechar a boca, já é um grande caminho. Mas muitas vezes a gente não consegue fechar a boca, e aí a gente fala. E as palavras, elas são lançadas ali, elas machucam, elas magoam, né? E a gente não lembra, não para pensar que se também a gente quer ser tratado de uma forma
com respeito, com consideração, né? Então, a gente também teria que cuidar nas palavras que a gente vai usar, falar só palavras que a gente gostaria de ouvir também, né? Não é fácil, mas todo mundo que está num processo ali de, que nem a gente, de aprendizado, de trazer para a mente a palavra, de tentar colocar isso em prática, então a gente aos poucos vai conseguindo. Lembrando sempre, eu sempre vou fazer esse parênteses para a gente aqui, principalmente, que não é não sentir a raiva, né? Ou não sentir a irritação, né? O sentir, ele vem automático, ele é inerente ao ser humano, todos nós sentimos. Se a gente tenta não sentir, a gente adoece o corpo. O que a gente precisa fazer é perceber o que sentiu a raiva, tenta, né, acalma, respira, tenta não falar nada para não ser agressivo com as palavras, para não ser sarcástico, para não usar de ironia, para não ofender, né? E depois de estar mais calmo, aí decide o que fazer para tirar aquela irritação de si, que não deve, como a gente estudou recentemente, perdurar da noite para o outro dia, né? Aquela irritação que vem, ela tem que ir embora antes de acabar o dia, né? Pode falar, Morgana, é desse assunto? Assim, por muito tempo eu fiquei assim, sempre esperava, sabe? Para falar com as pessoas, é porque assim, para eu ficar realmente irritada é muito raro, né? Mas eu acho que por ser muito raro, eu acabo acumulando, né, determinadas situações, aí quando eu explodo, é proporcional a tudo que eu já aguentei, sabe? Mas ultimamente eu tenho feito o seguinte, eu tenho conversado com as pessoas com determinadas coisas que elas praticam diariamente que me irritam, sabe? Porque, igual na igreja, né? Eu sou evangélica protestante, sou assembleiana. E aí, em algumas igrejas, com a mentalidade um pouco mais antiga, é muito comum ver as pessoas pedindo perdão, assim, umas para as outras, por exemplo, numa Santa Ceia. Mas eu comecei a me questionar, tá, por que, que determinada pessoa vem me pedir perdão, ou porque eu vou pedir perdão para outra e não digo por quê. Né? Eu acho que saber por que, que alguém está te pedindo perdão, porque você precisa explicar para a pessoa, é essencial para que aquilo não volte a acontecer. Porque às vezes a falta dessa comunicação do que tirou é que faz isso ser recorrente, sabe? E é algo que você, além de ser bom para você, né? Você ajuda o outro a melhorar também. Porque muitas das vezes já aconteceu coisa comigo, entre irmãs, por exemplo. Tem minha irmã do meio e ela faz uma determinada coisa que me irrita, mas eu nunca falei para ela. Então, vira e volta, eu tô ali ficando irritada com a mesma coisa, mas só o ficar calada, esperar passar e a gente se desculpar, não ia resolver. Eu precisava realmente sentar com ela, olha, isso que você faz me irrita assim de uma maneira que me tira do sério. Então, se for possível, evite fazer isso. Porque aí, se a pessoa escolhe fazer aquilo conscientemente, aí é porque ela realmente desconsidera. Ou vice-versa, né? Ou às vezes também é um vício da pessoa que ela não quer nem te irritar, mas é uma coisa dela, né? E acaba que considera. Mas tu entende que você quis concordar comigo, né? Porque é isso, porque não adianta só a gente calar, né? Só tentar não se irritar ou deu, né? Tem que agir depois, né? Se acalmar, claro, e depois agir sobre aquele assunto. E aí, isso mesmo, falar, realmente conversar com a pessoa seria excelente. Mas nas igrejas, geralmente, esse pedido de perdão, ele é qualquer pessoa que está sentada do lado, não é? Assim, perdão, aí se abraçam e tal, daí realmente às vezes nem tem motivo, né? Dependendo se for desse estilo que eu já vi em algumas instituições religiosas, né? Mas realmente temos que não sentir a raiva, né? Claro que tem que, na hora, não falar, não ter que agredir com as palavras, tem que se acalmar, sim, sentir, se acalmar e tomar a devida atitude com relação àquilo, é isso mesmo. Assim, o que eu vejo, que eu digo assim, gente, eu não estou falando para detrimento de determinada A ou B,
religião, tá? Ah, Mas é que as pessoas acabam banalizando o perdão, sabe? E aí vai ficando tão assim, sem sentido qualquer coisa, sabe? Para mim, o perdão é aquela falta assim, grave, que machuca, que fere o meu próximo, sabe? Então, assim, eu valorizo muito, muito mesmo o perdão. Então, assim, e lá na minha igreja, por exemplo, a gente não tem esse costume de, perdoa o seu irmão, pede perdão para ele. Não, perdão você pede quando há um motivo para você pedir, né? Então, ou que o seu irmão ficou desagradado de algo, né? As pessoas com quem você convive, e tornou isso claro para você, mesmo que seja inconsciente para a gente, aí sim você pede. Não, assim, senão perdão fica banalizado, não tem sentido nenhum. Falar sem sentido realmente não, né, não adianta, né? Tem que ter E só por repetir, porque é um costume ali, quer dizer, então não é perdão, né? Perdão de quê? É só uma Aí a gente cai no que tem em muitas instituições religiosas, independente de qual, que é o tal do repetir coisas que às vezes não nem prestam-se atenção no que estão falando ou fazendo, né? A questão do repetir. Beleza, vamos lá para o 23 e 20. Deixa eu ver, 23. Agora eu vou ler, né? Peguei a Bíblia, tomei vergonha. Eu ia fazer vocês ler todos, mas eu vou ler. 23. Portanto, se você estiver apresentando sua oferenda diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-te com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferenda. Na verdade, nem precisaria explicar muito, né? A gente vai falar no próximo versículo sobre essa questão de reconciliar e perdão, né? Mas eu só queria comentar que realmente você fazer uma oferta a Deus, uma oferenda a Deus, qual que seja, sem vivenciar a palavra no dia a dia, não serve de nada. E o que ele está dizendo aqui é para vivenciar o amor, a palavra de Deus, que é ir se reconciliar com o irmão que tem algo contra você. E isso é praticar a palavra no dia a dia, né? Eu só gosto de usar, de lembrar sempre isso, né? Que o próprio Jesus falava muito nessa questão. Daí no 25, tem umas traduções um pouco diferentes, mas eu vou ler como está aqui, ó. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você ser jogado na prisão. Eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Vamos por partes, tá, gente? Porque como que eu vou me reconciliar com alguém que tinha algo contra mim, depressa, né, com esse meu adversário, se muitas vezes a gente pode até tentar, se a gente tenta, né, a gente vai atrás de fazer isso, a gente pode até tentar se reconciliar com o nosso adversário, mas às vezes ele não aceita, tá, gente? Então, Jesus não está aqui dizendo que se ele não aceitar, a gente vai para a cadeia, para o juiz e tal, não é isso. Na verdade, esse concilia-te, na minha opinião, faz a tua parte. Um gatinho, eu vi um gatinho, eu acho que eu vi um gatinho. Esse, então, reconcilia-te que Jesus pede para a gente, um concilia-te igual a faz a tua parte, né? Tenta, se for possível. Mas quanta gente que ficou no passado, né? Eu não sei, às vezes eu fico tentando lembrar algum adversário que eu tinha, ou tenha, e eu só me lembro de gente mais do passado, que eu já nem sei mais onde que tá, o que que faz, porque eu já me mudei muito, né? Então, mais atuais, assim, graças a Deus eu não tenho, que eu saiba, né? Capaz de ter alguém, mas eles não me disseram ainda. Mas então, Jesus não condenou, tipo, a gente a se reconciliar obrigatoriamente que a pessoa aceite, tá? A gente precisa procurar,
e a partir daí fazer o nosso esforço, e a pessoa, né, que talvez não aceite nos perdoar, ou não aceite se reconciliar, ou a gente não encontre para fazer isso, é ele com Deus também. Assim como somos nós com Deus, a gente faz a nossa parte, né? É essa outra pessoa com Deus também. Pode falar, Rose. Eu nunca leio porque eu não tenho uma Bíblia em português, tá, gente? E eu não sei traduzir. E é engraçado, né, que a minha Bíblia às vezes não ajuda, né? Eu fui até pegar uma outra Bíblia, porque eu não tinha esse hacker, né? Eu fiz isso. Agora eu tô começando a Bíblia aqui. E engraçado, você estava pensando, né? Não sei como que seria a tradução. Acho que a tradução em português não está ajudando muito. Porque a minha aqui em inglês, a gente usa esse termo, a gente vê muito esse termo em casos judiciais, né? Casos de divórcio mesmo. Quando eu divorciei, meu advogado falou a mesma coisa. Seria mais assim, entra num acordo entre vocês, faz o acordo entre vocês, antes de chegar na frente do juiz. Porque se você deixar esse acordo para o juiz fazer, ele não está tão entendendo a situação de vocês. Então, o julgamento pode ser um julgamento que não seja tão bom para vocês. É melhor vocês sentarem, né? São adversários, né? Foi o conselho que meu advogado me deu. Eu vejo esse conselho ser dado também. Eu trabalhei no Tribunal de Justiça também, né, por 13 anos, e também era sempre isso, dava uma chance para se fazer. Então, a conciliação é mais assim, tem que entrar em acordo, porque aí os termos são vocês que fazem. Porque se vocês deixarem para discutir na frente do juiz, então eu vou tomar. Aí pode não ser bom para ninguém, né? Então, do jeito que eles colocam aqui em inglês, esse conciliar é mais nesse sentido de vocês estão brigando, faz um acordo, quando chegar no juiz, ó, eu aceitei isso, ele aceitou. Para não deixar tudo que o juiz decidir, né? Então, acho que se conciliar nesse sentido. Muito legal. Sim, realmente a palavra conciliação no direito, né, tem muito, é isso mesmo, né? É só porque reconcilia-te aqui na Bíblia, às vezes eu só quis dizer que às vezes a gente não consegue, né? Se for possível, sim, conversa, é isso que é a reconciliação, conversa e tenta, né? Não deixa chegar lá no juiz, lá para Deus, que o negócio é mais complicado. Mas às vezes não é possível, ou se alguém já morreu, ou se está morando em outro lugar que tu nem sabe onde, né? Tu não encontra mais, ou nem sabe o nome da pessoa completo, sei lá, às vezes pode ser, e pode ser que você conheça e você tente se reconciliar e ele não aceite, a pessoa não aceita. Então, mesmo assim, o que é considerado é a nossa intenção, a nossa vontade, né, disso. E aí vem assim, a gente ter que desejar o bem para aquela pessoa, né? Digamos assim. A gente teria que reconhecer o direito deles de ter a opinião deles. Olha só que difícil isso. A pessoa pode achar que a gente é errado em tudo e tal, né? Mas eles têm o direito à opinião deles, assim como eu tenho direito à minha opinião, né? Então, a gente não pode dizer que ele não pode opinar, né? Assim, ele tem a opinião dele formada, pode estar equivocada, mas ele tem o direito. Então, a gente, na verdade, poderia usar até esse exemplo de direito de opinião que a pessoa tem para ver se tem algo que a gente possa usar como crítica construtiva para a gente. Que geralmente, quando tem alguém que nos fala mal da gente, que reclama da gente, ou que é um adversário, digamos assim, de diversas formas, né, na vida da gente, ex-chefe, ex-marido, ex-isso, ex-aquilo, né, e por aí vai, né, às vezes eles têm lá uma opinião e, de repente, a gente poderia, inclusive, usar para avaliar nós mesmos, né, não precisa contar para a pessoa, mas a gente avaliar se não tem nada... uma crítica construtiva ali, porque a gente é difícil de receber crítica. É difícil a gente receber crítica.
E aí, na verdade, o que pede também nesses versículos? Como se fosse preservar nossa serenidade, então, diante desses adversários. Porque até Jesus tinha os adversários. Então, imagina a gente. A gente tem em todo lugar, né? Se até Jesus, que era um ser perfeito de luz, que veio aqui nos ajudar, nos ensinar, ele tinha adversários, imagina a gente, né? Então, que a gente consiga aí manter aquela serenidade, né? Na verdade, no fim das contas, essas pessoas que ficam felizes incomodando os outros, que parece que tem algumas pessoas que são felizes de incomodar, né? É bem estranho isso, mas no final é como se eles fossem um doente que precisa de remédio. Eles são pessoas que não têm Jesus no coração, que não aprenderam o que a gente está tentando aprender e colocar em prática, né? Então, no final, eles estão necessitados do remédio Jesus, digamos assim. É como se fosse uma doença que precisa de remédio. Eles precisam de Jesus na vida deles para ver se eles melhoram isso também. A gente está fazendo a nossa parte, mas os outros, né? A grande maioria, na verdade, não, né? E quando possível, se a gente pudesse tipo, fazer um bem para esse adversário, né? Poderia se fazer. Mas lembrando, né, que perdoar, né, tentar perdoar também esse adversário, né, não vai extinguir o débito da pessoa. A pessoa fez um mal. Você trabalha em você para perdoar. Perdoar não é voltar a conviver e perdoar não extingue o débito da pessoa. A pessoa fez aquela coisa errada e ela, com Deus, tem outras coisas para resolver depois. Mas que a gente não fique entre ela e Deus, né, ali, piorando a situação, né? Deixa que a pessoa se resolva e a gente, do nosso lado, tenta, então, orar por eles, mandar um desejo de sucesso para a pessoa, né? Que é aquele vá com Deus, mas com amor de verdade, né? Que muitas vezes a gente fala, vai com Deus, né? Querendo que a pessoa não vá. Pode falar, Morgana. Eu demorei muito tempo para entender isso, Sil. Muito mesmo. Eu tive uma amizade bem tóxica, sabe? O pessoal acha que relacionamento tóxico é só amoroso, né? No sentido romântico da palavra. Mas eu, desde muito nova, tive. Toma, Dina. Filha, a Dina tá na aula. Toma isso. Aqui, menina, tá um grude. Então, assim, durante muito tempo, a minha família em si é uma família que acredita muito no valor da amizade, sabe? Na amizade, assim, como uma irmandade mesmo, sabe? De pessoas que a gente coopta para virar família, sabe? A gente acredita assim. E aí, desde muito nova, tipo 15 anos, eu criei uma amizade, nutri essa amizade, só que infelizmente a questão de nutrir, de zelar por ela, coube somente a mim, sabe? E aí foi passando para a vida, tanto que eu virei madrinha do filho dessa pessoa, mas a pessoa só me via como uma babá, sabe? Alguém que cuidasse para ela poder fazer as coisas dela. E aí, por conta, depois desse afeto com a criança, eu continuei aguentando muita coisa, só que isso começou eu lá com 15, né? E aí eu fui envelhecendo, e à medida que os anos foram passando, aquilo começou realmente a me incomodar, no ponto de eu falei, não é por esse âmbito. Eu posso, hoje em dia, graças a Deus, depois assim de muito choro, porque eu sinto saudade da criança, sabe, demais da conta. Ele é anterior, por exemplo, à minha sobrinha, que veio aqui agora, que é minha filhada também, né? Então, assim, Deus foi preparando muitas coisas para me ajudar, sabe, a melhorar. E uma coisa foi que eu precisei liberar perdão no sentido de saber que eu não mais conviveria cotidianamente, sabe? E depois que eu entendi isso e vi que isso não é um falso perdão, que a minha família é dessas famílias, sabe, muito tradicionais, que se acha que você tem uma amizade, você vai morrer tendo essa amizade, sabe? Então, quando eu entendi que eu precisava romper desse convívio cotidiano para realmente o meu perdão ser eficaz e a minha vida
poder seguir leve, e a da pessoa também, foi muito sofrido, porque a gente acha que não. A gente acha que se perdoar, eu vou ficar ali junto todo momento, sabe? E como eu tentei algumas vezes, e a gente tem todas as reincidências, né, de relacionamento, quando um não quer melhorar, né, um não quer evoluir. Infelizmente, relacionamento depende de pelo menos dois, né? Mas eu sofri muito com isso, até por questão das tradições da minha família mesmo, com a amizade, de como a gente enxerga isso, até eu realmente entender que para eu realmente poder perdoar sem nenhum resquício, sabe? De nada, ficar assim, com o coração leve, limpo, puro nesse sentido, eu precisei romper esse contato de estar cotidianamente. Se eu encontro na rua, eu faço questão de dar um oi, um boa tarde, sabe? Mas eu não consigo nutrir mais a amizade, porque isso leva a pessoa a achar que pode cometer as mesmas coisas comigo. E hoje, como uma mulher de 34 anos, eu nunca vou entender ou vou tentar relevar como uma menina de 15, 16, sabe? Com certeza. Mas é verdade, você falou bem, bem mesmo, não é só relacionamento de casal, né? São todas as relações humanas que a gente tem esse tipo de toxicidade, né? Patrões, empregados, vizinhos, pais e filhos, né? Amigos e amigas também, né? E é difícil realmente entender que perdoar não é voltar a conviver, e as pessoas também não falam abertamente isso, assim. Eu, sinceramente, não escutei isso assim abertamente, não. Eu aprendi sofrendo também, mas no meu caso, sofrendo, na minha opinião, acho que eu tenho exemplos de um caso de relacionamento, né, antigo, que perdoei e voltei, não sei para quê, só para sofrer, e também com os meus próprios pais, que eu tive, né, que perdoá-los por várias coisas, só que eu também não estou lá convivendo no dia a dia com eles, né? Eu oro, né? Eu amo eles, oro por eles, mas não estou convivendo também. Então, acabei que eu escolhi assim, né? Oi, Ju, bem-vinda, querida. Então, deixa eu ver o meu horário. Opa. Eu fiquei pensando em uma listinha de coisas, de como trazer para a vida tudo isso que a gente conversou hoje, né? Porque, às vezes, eu até escrevi assim, ó, não viver na prática a antiga lei de Italião, porque como é comum a gente tentar fazer isso, gente, o olho por olho, às vezes alguém faz alguma coisa e a gente quer fazer de volta, é meio que automático, às vezes a gente nem percebe que pensou naquilo na hora, que alguém fez algo e a gente não gostou e quer fazer igual, de volta, quer fazer de volta. Isso é vingança, né? Isso não é viver na lei antiga, né? E também coloquei da questão de que a gente poderia fazer, então, caridade material ou espiritual ao próximo, como se fosse a Jesus que a gente estivesse fazendo, né? Que eu lembrei lá no início, né? Nem sei em qual versículo que foi agora, mas vamos lá, né? Dar a cada pessoa o que compete na lei de amor, né? Então, se a pessoa merece entendimento, compaixão, amor, respeito, amizade, mas ela nunca vai merecer coisas ruins, porque a lei de amor leva para aquelas pessoas que nos fazem algo que não é legal, ela leva o quê? Leva compaixão, leva a outra palavra que me fugiu, mas tipo perdão, compaixão, né? Não precisa voltar a conviver, mas perdoá-los, né? Querer o melhor, querer o bem para eles também, mesmo que eles tenham feito algo de errado. Então, a gente vai dar a cada pessoa o que compete na lei de amor para cada pessoa, para cada situação, né? Também tentar falar o que apenas a gente gostaria de ouvir, né? Porque, graças a Deus, a gente não mata seres humanos, Senhor. E nem bichinhos, por favor, né? Mas a gente mata os sonhos, a esperança,
a coragem, a fé dos outros, muitas vezes. Então, tentar pensar sobre isso e também evitar ali a cólera, a raiva, né? As palavras de ironia, sarcasmo, né? Então, falar apenas o que a gente gostaria de ouvir, né? E reconciliar também com os nossos adversários, assim, digamos, abertamente, que seria o perdão, realmente. Espera que me fugiu um comentário aqui. Ah, sim, eu também mato barata, gente. Aranha, eu mato aranha. Meu Deus, eu tenho pavor de aranha. Depois de velha, eu tô ficando... Tem coragem. Antigamente eu tinha mais coragem, né? Agora eu tô ficando velha e tô ficando com medo de aranha. Aí tô matando as aranhas. Mas tudo que a Ana Júlia pode, que não seja barata, é aranha e cobra, e escorpião, que aqui tem, todos os outros bichos ela pega com carinho, assim, leva lá para fora. Xoxô, senão a mamãe vai matar. Mas é que eu digo assim, eu acho que esses bichos que fariam mal, que são peçonhentos aqui pra gente, acho que não tem problema, né? Vamos entrar numa discussão de se pode ou se não pode. Poderíamos pensar nisso aí, vamos pensar também numa próxima, né? O não matarás. Teoricamente, a lei da vida, né? Cada bichinho tem o seu papel, né? Assim como abelhas, se sumissem, trariam um mal muito grande para o mundo, né? Cada um tem o seu papel, né? Mas esses que podem fazer mal para a nossa saúde, e eu acho que não teria problema, não. Depois vamos conversar sobre isso numa próxima. Se for legítima defesa, para mim, ok. Pronto. A barata não é legítima defesa, né? A aranha é? Mas tá, voltando. Então, eu queria ver para a gente anotar as atividades dessa semana. Se vocês tiverem alguma ideia, além do que eu trouxe aqui de como trazer para a vida o que a gente conversou, mas eu tenho duas propostas de atividade aqui que vocês vão ter que me dizer o que vocês acham. Uma é fazer uma oração por dia, né? Por um adversário. Ou alguém que a gente precisaria se reconciliar, né? Que eu acho que todo mundo deve ter na vida, alguém assim, né? Se a gente não tivesse, eu acho que a gente nem estaria aqui nesse mundo, estaria lá do lado de Deus, lá no céu. E a outra, eu acho que essa não é fácil, pelo menos para mim, não sei, eu não acho fácil fazer isso. E a outra atividade que eu tinha proposto era não usar de sarcasmo ou ironia na fala essa semana, né? Que a gente também fala com muita frequência. Mas estou aberta a sugestões, pode falar, Camila. Eu acho que essa daí é excelente, não usar de sarcasmo ou ironia, porque essa eu vou ter que... Vou zoar. Mas eu estava prestando atenção na primeira que você falou, de não praticar a lei de Talião, né? Eu acho que fica meio alinhado com perdoar, né? Não retaliar não necessariamente significa que você perdoou. Você só não se vingou daquilo que você sentiu que a pessoa te magoou, que você sentiu que a pessoa te fez mal. Você não retaliou, você não se vingou, mas você também não perdoou. E são coisas diferentes, alinhadas, mas diferentes, né? Eu acho que talvez a gente poderia colocar não retaliar, que é o de não praticar a lei de Talião. Essa do sarcasmo, que eu vou sofrer loucamente. Também irei sofrer. E aí, juntar a oração pelo adversário com uma atividade, uma proatividade em perdoar. Talvez fazer uma atividade unificada, de tentar ao máximo perdoar a pessoa que você sentiu que te magoou e orando por ela. Porque às vezes a gente não consegue, mas quando a gente faz a oração e pede ajuda de Deus, pede força de Jesus para perdoar, acaba se tornando mais fácil.
Rose, você queria dar uma sugestão? Não sei se você conhece um exercício, não sei se essa é a tradução, mas que chama os 3 portões que você tem que passar. Quando a sua fala tem que passar por 3 portões. Já ouviram isso? Eu não sei como é que fala esse exercício. É bem por aí mesmo, né? Que você tem que falar aqui, a tradução. E a verdade, que é. Ai, não sei que eu não sei traduzir. Se é verdade, se é uma coisa que é necessária, né? E se é uma coisa que vai fazer a pessoa se sentir, igual você falou aqui, falar apenas as coisas que você gostaria de ouvir, né? Então, se aquilo que você tem que falar não passar pelos 3 portões, então é melhor você ficar calado. Mas vocês conhecem, né? Então, a gente pode falar depois como que, não sei como que chama esse exercício. Mas é bem por aí mesmo, né? Eu já ouvi falar muito dessa aí, mas eu não lembro, eu teria que procurar o que era o último. Se é verdade, se é necessário, e se sai algum bem se falar, não é algo assim? De kind, né? Kind, gente. É uma coisa. Né? Eu acho que é isso. Se vai se fazer bem falar, se tu acha que vai sair algum bem para falar, senão não fala, né? Acho que é isso mesmo. Um monte de coisa não ia passar por 3 portões normalmente, né? depois eu acho, eu ponho lá. Eu também posso dar uma procuradinha, pode deixar, mas eu adorei lembrar disso, porque realmente é uma coisa interessante da gente trazer para pensar mesmo na hora da fala, né? A Nilcélia até está concordando aqui que a da oração por alguém, um adversário, né? Que juntamos, então, digamos assim, perdoar, né? Tentar esforçar-se por perdoar e fazer uma oração pela pessoa, né? E a Morgana chegou a falar para nós aqui de não deixar para depois, para resolver uma desavença que tiver oportunidade. Sim, isso tem que ser tipo uma atividade para a vida. Só para essa semana eu acho muito ampla, né? Porque talvez essa semana não tenha desavenças, né? Então, mas é uma coisa para a vida mesmo, né? E também que cabe a nós dizer, né? Se tem algo que a pessoa precisa melhorar ou fazer, né? Aí a questão da fala, eu quis focar no sarcasmo e na ironia, porque a gente faz isso direto, gente. Vocês não fazem. Se vocês pararem para pensar, alguém fala alguma coisa, gente, né? Sabe? Tipo assim, já só no já está sendo irônico, gente, já está pré-julgando o que a pessoa falou. Eu mesma fiz com a minha filha ontem a mesma coisa. Pré-julguei a menina, né? Então, assim, tipo, ai, meu Deus do céu, sempre a gente acaba por fazer, faz com todo mundo, faz na internet, faz com quem a gente convive no trabalho, no estudo, em casa, né? Então vamos fazer isso, não retalhar, perdoar, esforçar-se por perdoar e fazer uma oração pelo adversário e não usar de sarcasmo ou ironia na fala, que poderemos usar, então, essa tríade, né, que é verificar se o que a gente vai querer falar é verdade, se é necessário falar aquilo e se falar aquilo vai trazer algum bem, né? Acho muito, muito legal. Vamos ver o horário. 4 minutos. Gente, na semana que vem eu quero ver se eu faço a gente faz, né? Do 27. Eu queria acabar do 27 ao 43, meu Deus, tudo isso. É porque tem blocos de assuntos, né? Não sei se dá, viu? Vingança. Não, mas eu pretendo tentar terminar o capítulo 5, se vocês quiserem ler antes, né? Vamos ver se a gente consegue, para andar um pouquinho melhor, né? E na aula de amanhã, a minha proposta era a gente decorar quem fez a pastinha. Não sei se vocês viram semana passada, eu não mostrei no grupo, porque eu não terminei a pastinha, né? Olha, ela é uma pasta enorme, A5.
que fica em pezinho, bem durinho. Aí eu quero decorar. E quem não quiser fazer a pasta, faz uma colagem com a gente enquanto a gente conversa. E sobre o dever da semana passada, pode falar, Camila, antes que eu fale do dever. Não, eu ia justificar. Amanhã eu não estarei presente, porque é a missa de 7º dia do meu avô. Sim. Meu tio faleceu, que foi o domingo que eu não postei o vídeo, e ele era filho desse meu avô. E então meu avô não suportou e faleceu agora no feriado. Então, quarta-feira vai ser a missa de 7º dia dele, aí eu não estarei presente. Meus sentimentos, meu Deus. Duas perdas. Meus sentimentos. Obrigada. Não tem muito o que dizer, né? Não tem. Os deveres da semana passada eu achei difíceis. Não sei se todas pensaram sobre o se iluminar, né? E pensar como que a gente pôde ou poderia ter iluminado o outro, né? E quando a gente está no nosso mundinho, que nem eu, que eu estou muito em casa, então eu comparo isso, sei lá, com a conversa com meu esposo, coisas online ou com a minha filhinha. Mas eu percebi um exemplo de poder iluminar o outro no sábado, que tinha um moço aqui trabalhando. Ai, gente, o forro da minha casa, eu tenho que mostrar, né? Ali atrás, vocês veem? A gente botou forro ali em cima. Não sei se vocês lembram que era direto o telhado, né? E a gente conseguiu comprar o material e o amigo do Dudu botou o forro e ele conversando, contando de coisas que poderia ter aprontado, né? E de colegas que tiram vantagem e tudo mais. E aí a gente aproveitou, eu digo meu marido também, para falar que como é bom, né? Fazer as coisas certinho, não tomar vantagem em cima dos outros, não fazer preços abusivos, né? E tal, e aí esse menino voa, né? Ele é muito bom de serviço, tem muito serviço, ele é bem bacana, assim. Então, nesse dia, eu até consegui, tipo, eu acho que hoje a gente plantou uma luzinha ali naquela pessoinha, mas não é fácil, viu? Não sei se alguém tem mais exemplos, mas eu particularmente achei difícil me iluminar diante de problemas também com a escola da minha filha, um monte de coisa que aconteceu semana passada, daí eu troquei ela de escola, hoje ela começou noutra escola, uma bagunça maluca, né? Então, acaba que essas nossas coisas, elas ficam de lado, né, diante do mundo, como é difícil, viu? Se alguém tiver mais exemplo, depois conta para nós. Você chegou a pensar, Morgana, foi você que falou que foi difícil? Chegou a pensar em se iluminar? Em iluminar o outro? E aí a Kátia pediu, né, para a gente pensar nos nossos talentos, o que a gente tem boa dentro de nós para poder ajudar o outro. Esse é um pouco mais fácil até, eu acho, para nós que estamos aqui, né? Agora, iluminar o outro. Essa semana, assim, para mim foi um pouquinho complicado com as coisas pessoais por aqui, sabe? Relacionamentos interpessoais, sabe? Que esbarra muito tanto nos exercícios da semana passada quanto na aula de hoje, sabe? E a minha questão foi assim, eu não tenho como resolver, entendeu? Não é algo que nem compete a mim, na verdade, né? A situação mais grave. Então, assim, não tinha por que eu ficar, sabe, me martirizando com aquilo na cabeça, porque acaba afetando tudo, afeta nosso dia a dia, nosso trabalho, e alimentação, né? Aí, tipo, a gente chega na endócrina, aí tem aquelas surpresas, de novo, desagradáveis, né, da saúde. Então, assim, a minha forma de, pelo menos esse exercício de tentar me iluminar se não dá para eu resolver, amém, deixa com Deus e vida que segue da forma mais leve possível. Tá certo? Não, nesse caso, sim, porque tem coisas que a gente não pode fazer nada mesmo. E se você ficar pensando naquilo, você vai até desenvolver uma ansiedade, né? Uma doença ali por causa daquilo, né?
É só uma questão de ver se tem algo que poderia ser feito. Se você avaliou e não tem, é isso mesmo, tem que deixar para Deus, tem coisas que tem que deixar mesmo. E não é fácil também fazer isso, viu? Também não é fácil. Não podemos ficar nos martirizando por algo, né? Assim, porque isso também adoece demais, né? Aos poucos a gente vai enxergando, né, como melhorar, como também não nos cobrar demais, também não de menos, né? Tem que ter um equilíbrio ali, tem que se cobrar sim, mas dentro do que é possível ser feito. Vou até escrever essa frase. Bom, gente, eu gostaria, então, de pedir a Deus que abençoe cada um de vocês, os seus familiares, seus bichinhos, seus amores, as pessoas que moram com vocês, e os que estiverem aí no coração de vocês. Muitas bênçãos, muita paz, né? E essas vida corrida que quando a gente vê, chegou a terça e quando... Meu Deus, para mim foi bem assim da semana passada para cá. Quando eu vi, já é terça de novo. Eu falei, meu Deus! Que a gente possa lembrar de pensar em Deus nesses dias corridos também, né? Que é a nossa bandeira aqui do meu momento. E a gente tentar não passar a semana inteira voada e nem lembrar que existe palavra, né? Que existe o amor de Jesus para ser colocado em prática. Então, que Deus abençoe cada um de nós e que a gente possa estar aqui na próxima semana juntos novamente. E amanhã, né, quem puder estar, e leve os nossos melhores votos de bons sentimentos lá para sua família, tá? Quem puder estar amanhã, a gente faz uma colagem